Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando então o nosso estudo de hoje, o Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografia do Chico Edivaldo Vieira. Nós estávamos no capítulo número 2, iniciamos esse capítulo, Conquistas da Microfísica. E nós então iniciaríamos estado radiante e raio-x. Bom dia, André, bom dia, soldado. Bom, nós vimos aqui então nesse capítulo os primórdios da eletrônica. André Luiz trazendo para nós aqui, sempre começando esses parágrafos, para que nós nunca nos esqueçamos que o plano espiritual, então, organizado para que essas inteligências reencarnassem entre nós, trazendo a missão de impulsionar o desenvolvimento material do nosso mundo, assim como também esses expoentes morais para fazer com que nós modifiquemos os nossos valores. Então André Luiz começa, espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, incentivando estudos acerca da natureza ondulatória do universo. Nós conversamos então, quando iniciamos esse capítulo, pensando em todos os grandes nomes que a história registra de cientistas nas mais variadas áreas, não apenas cientistas, mas cientistas, filósofos, pensadores das mais variadas ordens, para fazer com que nós então evoluamos, ou evoluíssemos em nossos pensamentos, em nosso conhecimento. E depois também trazendo para nós esses espíritos eminentes também, só que agora trazendo para nós modelos de virtude. Nós conhecemos naturalmente aqueles que de alguma forma se destacaram, que conseguiram ganhar espaço em suas épocas, mas muitos outros espíritos que, anônimos, também transitaram pelo nosso mundo, trazendo a sua contribuição. Então nós vemos que esses nomes todos que nós conhecemos não são espíritos que por acaso reencarnaram entre nós, bom dia, ajuda, e que por acaso fizeram descobertas. Traziam já esse entendimento, e aproveitando, então, o conhecimento já adquirido, evoluíram, então, com novas ideias, com novas propostas. Falávamos aqui, então, sobre o início da eletrônica, falávamos para nós aqui também sobre a decomposição da luz, com Isaac Newton, falávamos sobre a teoria do fluido elétrico proposta por Benjamin Franklin, que nós estudamos, depois passando aqui, saindo dessa frequência de eletromagnética, nós estudamos aqui sobre campo eletromagnético, falando também sobre a difração da luz, sobre a ação ondulatória. Vimos aqui também sobre investigações, falando sobre a ondulação da luz. Depois trouxeram para nós aqui sobre o Hertz, que era exatamente ali as ondas, as ondulações eletromagnéticas. Vimos aqui também sobre avançando um pouco mais sobre a estrutura do átomo, e aí nós vimos com Max Planck, em 1900, então nós vimos que os séculos XIX e o início do século XX foram séculos de grandes descobertas, embora o século XVIII também tivemos, mas século XIX, século XX foi assim uma explosão de conhecimento, porque é como se ligassem uma chave, desvendando ali várias teorias, e a partir desse entendimento dessas novas teorias, rapidamente outros cientistas se apressaram em dar continuidade no desenvolvimento dessas descobertas. Então, o alemão Max Planck falava sobre quanta de energia. Nós lemos aqui uma matéria falando sobre mecânica quântica. Falamos também sobre Bohr, que aqui ele deduziu dessa descoberta de Planck a respeito da forma como os elétrons, então, percorreriam ali as suas órbitas. E depois aqui, então, no final, aplicada a teoria de Bohr, em multifários setores da demonstração objetiva, ela alcançou encorajadoras confirmações. E com isso, dentro das possíveis definições terrestres, o cientista dinamarquês preparou o caminho a mais amplo entendimento da luz. Então, luz, nesse caso, é a luz de ondas eletromagnéticas mesmo.
Então é muito interessante André Luiz colocar isso no final, que ele coloca que preparou o caminho a mais amplo entendimento, ou seja, ele trouxe para nós a teoria inicial e outros nomes depois vieram e deram continuidade para chegar na tecnologia que nós temos hoje e daqui novas descobertas para o futuro também. Então a gente lembra que, né, na natureza nós não temos ali simplesmente descobertas, invenções, é sempre continuidade de um modelo anterior. Que nós vamos entrar hoje então, estado radiante e raios X. Então, quando nós falamos sobre esse estado radiante e raio X, nós teremos aqui então alguns nomes que vão surgindo e a gente vai fazer a leitura de algumas biografias e das experiências vividas de conhecer a história desses cientistas, porque, de um modo geral, não faz parte da nossa área de conhecimento, né? Então nós estamos aqui tentando compreender um pouco mais. Então vale a pena conhecer quem são essas personalidades e de que forma que elas trabalhavam com essas ideias. Isso para a gente poder compreender a genialidade de cada um desses indivíduos. E muitas vezes também os sacrifícios que fizeram para que esse conhecimento se aprofundasse aqui no nosso em corpúsculos. Já haviam definido significa divisão. Isso é uma bola de sinuca, uma bola de bilhar. É aquela bola indivisível, sólida e eterna. Isso em 1808. Nós vamos ver então que depois desses tempos todos, conforme as gerações vão passando, as décadas vão passando, novos cientistas vão fazendo novas experimentações. E a partir dessas experimentações, eles vão descobrindo novas ideias, estabelecendo novas teorias e tendo que transformar aquela ideia inicial. Algo bastante simples para a gente compreender. No livro A Gênese, Kardec, então, ele escreveu esse livro, que é um livro direcionado para o entendimento do mundo espiritual, mas baseado naquele conteúdo, então, baseado na ciência do século XIX. E nós temos ali 2 pontos, dentre outros, mas 2 temas ali, duas afirmações, que acabaram sendo depois, né, a nossa ciência acabou trazendo as descobertas, né, mais profundas e viram que são informações equivocadas. Então, uma delas, por exemplo, era dizer que os cometas que eram observados no espaço, a afirmação do século XIX era que esses cometas nada mais eram do que bolas de gás que acabavam, então, circulando ali por todo o universo. E afirmavam que se uma bola de gás, se um cometa viesse em direção à Terra, ele simplesmente passaria sem causar nenhum efeito, porque o gás não provocaria nenhum tipo de dano. Somente depois eles foram perceber que o cometa tem um núcleo que é sólido e que, portanto, se um cometa se chocasse com o nosso planeta, seria ali, então, uma grande catástrofe, né? Como se observou, por exemplo, com a teoria da extinção dos dinossauros. E uma também, que era afirmada, era que as doenças se propagavam pelo ar. Que eles não conheciam ainda esse mundo microscópico, conhecendo ali, né, quem eram os vírus, quem eram as bactérias, quem eram esses micro-organismos que provocavam essa doença. Então eles achavam que era a doença por si só que caminhava ali de um lugar para outro. Tanto que a gente lembra que na época da peste negra, ali por volta dos séculos XIV, séculos XV, né, nós lembramos, né, que a peste negra, chamada de peste bubônica também, porque ela provocava bolhas pretas no corpo das pessoas, era uma doença que se propagava pelo ar. E é muito interessante que nós vemos nos filmes de época, ou mesmo nos documentários, os cenários daquele período. Então eles usavam aquelas máscaras que pareciam que tinham aqueles bicos de pássaros, que na verdade aqueles bicos eles tinham ali muitos tipos de ervas para tirar aquele cheiro desagradável, e ao mesmo tempo eles procuravam então defumar os lugares, né? Espalhando fumaça para tudo quanto é lugar, para poder espantar essa doença. E aí somente depois então, no século XVIII para o século XIX, que começaram a suspeitar da existência desses micro-organismos. E aí começaram então o desenvolvimento de medicamentos, de vacinas e outras descobertas. Então nós vemos que as ideias vão sendo apresentadas dentro do conhecimento de cada geração. E depois as gerações seguintes vão então desenvolvendo novas ideias e até mesmo modificando essas iniciais, como foi o caso dessas 2 teorias. Aqui nesse caso do átomo era a mesma coisa.
Em 1808, Dalton acreditava que os átomos eram indivisíveis e eternos. E aqui diz para nós: elementos conjugados entre si entrelaçavam-se e se separavam, plasmando formas diversas. Então era assim que eles pensavam também. Esses átomos se entrelaçavam ou depois se separavam e eles criavam elementos. Então, por exemplo, um elemento químico era produzido pela simples junção desses átomos. Depois você separava esses átomos e as coisas se desfaziam. Então eram teorias, já que não se conhecia esse mundo não apenas microscópico, mas também um mundo subatômico. As teorias então que eram apresentadas eram teorias baseadas na dedução e na observação. Uma outra teoria que nós lembramos também, que os gregos propuseram e depois de muitos e muitos séculos que foram modificar, era a teoria, por exemplo, dos seres vivos. Que eles diziam que havia ali 3 reinos na natureza. O reino mineral, que eles diziam, se alguma coisa se encontra imóvel e não se reproduz, é um mineral. Se ele se desenvolve, mas ele é verde e tem raízes, ele é o vegetal. E se ele se move, ele é o animal. Simples assim. Com o passar do tempo, a biologia foi evoluindo, começaram então a criar ali, né, as teorias sobre cada tipo de ser vivo, classificação taxonômica para entender as características de cada seres. Hoje nós temos, por exemplo, 7 reinos, que não eram conhecidos, eram 2 apenas naquela época. E isso durou muito tempo, somente ali por volta do século XVII, século XVIII, que eles foram entender que cada ser vivo tem uma característica diferente. E sem falar na própria teoria religiosa, né? Quando dizia que o homem era uma criação de Deus a partir do barro, e aí então Charles Darwin trouxe uma nova ideia falando sobre a evolução das espécies. E nós vimos então o burburinho que causou. Claro que essa teoria inicial de Darwin, ela foi aperfeiçoada e muitos dos conceitos que foram apresentados por ele foram modificados. Viram que eram observações equivocadas em alguns pontos, mas na essência a teoria de Darwin hoje prevalece, a evolução das espécies. E nós já vemos, inclusive, que agora, da perspectiva espiritual, quando Kardec, inclusive, também foi uma dessas inteligências reencarnadas, quando ele, então, no século XIX, apresentou para nós um mundo espiritual diferente daqueles conceitos bíblicos. Então, assim, na química, na física, na biologia, na filosofia, no mundo espiritual também, na espiritualidade. Até nisso, então, nós temos que considerar o mundo espiritual já não era mais o mesmo. E essa teoria de Kardec, apresentada, não apenas teoria, que hoje nós vivenciamos isso. Na prática, nós vemos que ainda sofre uma grande resistência, porque o mundo hoje ainda tem essa ideia de um mundo espiritual muito diferente dessa realidade que nós encontramos. Então nós vamos, quem são aqueles que vão trazendo novas ideias, novas propostas? Por que eles reencarnaram? Qual era o papel deles? E aí então a gente lembra, né, lá no próprio o irmão X, né, trouxe para nós ali também, Humberto de Campos, trouxe para nós ali algumas questões, algumas informações a respeito da preparação de Kardec para chegar aqui no nosso mundo e trazer a doutrina espírita. Não foi por acaso que um espírito nasceu, um espírito reencarnou aqui entre nós, e ele então simplesmente do nada trouxe uma ideia para revolucionar o mundo. Seria a mesma coisa que nós pensássemos que Jesus, por exemplo, reencarnou entre nós e por acaso ele foi aquele indivíduo que mudou a visão teológica, a visão moral do nosso planeta. Tudo então tem um porquê. E aí as coisas então vão surgindo no seu devido tempo conforme, né, a inteligência da humanidade vai evoluindo para poder absorver essas novas ideias, porque do contrário ele vai causar séculos XV, séculos XVI, ali por volta de 1500 e alguma coisa, 1400 e alguma coisa, começaram a apresentar teorias a respeito da Terra ser o centro do universo. Depois apresentada ali, né, a teoria do heliocentrismo, em que o Sol era o centro do planeta, fogueiras foram acesas para queimar aqueles homens. Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, trazendo essas teorias que a Terra não era plana, mas a Terra era geocêntrica. Ou melhor, a Terra era redonda, né?
Então, olha só quantas ideias foram se modificando com o passar do tempo e os entraves que essas ideias encontraram no decorrer desse caminho evolutivo para poder chegar na teoria que nós temos hoje. Bom dia, Mabi. Continuando, vamos lá, pessoal. Seriam, nesse caso aqui, voltando aqui para essa parte final, né? Falando sobre esses elementos da natureza que vão se entrelaçando e se separando, plasmando diversas formas, seriam como vasto, mas limitado capital da vida de que a natureza poderia dispor sem qualquer desperdício. Ou seja, em todos os lugares do nosso planeta, nós temos átomos, segundo essa visão de Dalton. E dentro dessa ideia de que o nosso planeta está repleto de átomos, nós poderíamos fazer qualquer tipo de combinação. Depois diz André Luiz, no último quartel do século XIX, ou seja, no último quarto, né, a partir ali de 1870, 1880, pós-Kardec, portanto, singulares alterações marcaram os passos da física. Retomando experiências iniciadas pelo alemão Rutherford, William Crookes valeu-se de um tubo de vidro fechado, no qual Rutherford, nesse caso aqui, ele foi um cientista alemão que trouxe a ideia uma nova teoria do átomo também. Então, William Crookes, que nós conhecemos não apenas pela sua habilidade científica, mas também por se aproximar do espiritismo e fazer experiências valiosas dos fenômenos físicos, né? Então, William Crookes valeu-se de um tubo de vidro fechado, no qual obtinha grande rarefação do ar, fazendo passar, através dele, uma corrente elétrica oriunda de alto potencial. Bom, aqui nós vamos falar de um tubo chamado tubo catódico, e também de raios catódicos, né, que foi uma descoberta feita por William Crookes. O que nós temos mais próximo aqui para facilitar o nosso entendimento são as lâmpadas neon. Por que elas brilham daquele jeito, aquele tubo arredondado que brilha daquele jeito? As lâmpadas fluorescentes que nós encontramos, principalmente em ambientes grandes, né, porque essa lâmpada é muito barata e também tem ali um grande resultado, nós vemos então que é um tubo de vidro com dois polos, né, seriam dois terminais, dois eletrodos. Um ali a energia é emitida, que é o lado negativo, e a outra é o lado positivo, que recebe esses elementos desconhecidos até então. E perceberam que se colocando gás, qualquer tipo de gás ali dentro, no caso de lâmpada neon, o gás neon é o gás utilizado, né? Então percebiam que quando passava uma corrente elétrica no meio desse gás, esse gás então passava a brilhar. A partir dessa descoberta de William Crookes, nós tivemos então a invenção de lâmpadas, nós tivemos a invenção de televisores, a invenção de monitores, outros tantos equipamentos, a partir de uma descoberta, de uma tentativa para entender exatamente ali o que era aquele elemento. E isso que é bastante interessante, né? Muitos cientistas começam ali a ter as invenções mais mirabolantes para achar um resultado, mas a gente vai lembrar também que muitas dessas invenções mirabolantes não deram resultado nenhum. O próprio Thomas Edison dizia, né, que quando ele inventou a lâmpada, ele dizia assim, né, de seus pensamentos, né, que são divulgados, diz assim para ele, assim, né, eu não errei 1000 vezes, eu só encontrei 1000 formas que não deram certo. Então era um pensamento otimista que ele tinha, né? Então a gente vai percebendo que muitos desses não deram certo nas suas descobertas. Outros, inclusive, colocaram em risco a própria vida. Quando a gente fala sobre o estudo da aeronáutica, quantos desses aventureiros, ou chamados de malucos, morreram por causa das experiências que faziam? E a gente vai encontrar então na biologia, na química, na física, na aeronáutica, em outros tantos nomes, né? Outras áreas de conhecimento em que pessoas, na tentativa de alcançar ali uma nova descoberta, acabaram morrendo. Desencarnando, nesse caso, né? Mas o William Crookes, nesse caso, então, ele percebeu que esse tubo de vidro fechado, que tinha ali um pouco ar lá dentro, fazendo passar através dele
uma corrente elétrica oriunda de alto potencial. Ali no caso, né, uma carga elétrica que estava ali passando por esse ambiente. E o mais interessante de tudo foi que o William Crookes, então, ele não apenas percebeu ali, começou a fazer esses estudos para poder diferenciar daquela teoria que dizia que o átomo era como se fosse aquela bola de sinuca, que era eterna e indivisível. Ele começou a perceber alguns elementos subatômicos, menores do que o átomo nesse caso, que mostrando que o átomo não era tão indivisível assim como se pensava. Mas mais do que isso, a grande descoberta dele também foi o novo estado da matéria. Porque a gente vai raciocinar da seguinte forma: se eu pego um elemento sólido, como o caso, por exemplo, de uma barra de ferro, se eu esquentar essa barra de ferro até determinada temperatura, eu vou alcançar o ponto de fusão dela. Portanto, ela vai derreter. Se eu continuar esquentando, então ele vai virar num estado líquido. Se eu continuar esquentando, esse estado líquido vai acabar virando um gás. É o caso da água, para poder facilitar o nosso entendimento. Você tem o gelo, você esquenta o gelo, ele vira água. Você esquenta a água, ele vira gás. Quando você esquenta o gás, ele vira o plasma, que é exatamente o TV de plasma que nós temos hoje. O William Crookes, então, ele descobriu um quarto estado da matéria. E é muito interessante que esse tema nós estudamos, inclusive, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec falava, né, que nós temos 3 elementos no universo: Deus, o Espírito e a matéria. Quais são os estados da matéria? Do nosso dia a dia, esses 4 estados são os mais comuns. Mas nós temos ali pesquisas, né, cientistas, que chegaram até um 8º estado da matéria, que não são ali estados práticos, né, mas conseguiram, através de determinadas experiências feitas em laboratório, conseguiram alcançar um estado diferente daquele que era conhecido. Então nós vamos vendo que experiência após experiência, teoria após teoria, o raciocínio se desenvolvendo, nós vamos começando então a conhecer melhor o mundo que nós vivemos. E, consequentemente, os seus elementos e as leis que regem esses elementos. Então aqui diz André Luiz ainda: semelhante tubo poderia conter 2 ou mais eletrodos, ou seja, uma ponta de cada lado, que são pontas de metais, cátodos e ânodos. Né? O cátodo aqui nesse caso era o lado negativo daquela bateria, e o ânodo era o lado positivo dessa bateria, ou polos negativos e positivos, respectivamente, formados por fios de platina e rematados em placas metálicas de substância e molde variável. Efetuada a corrente, o grande físico notou que do cátodo partiam raios que, atingindo a parede oposta do vidro, nela formavam certa luminosidade fluorescente. Por isso, então, lâmpadas fluorescentes. Crookes classificou como sendo radiante o estado em que se mostrava o gás contido no recipiente, e declarou guardar a impressão de que conseguira reter os corpúsculos que entretecem a base física do universo. Então aqui ele achou que ele tinha conseguido, nesse caso, encontrar elementos menores ainda que constituíam a base do universo. Mas, depois dele, olha que interessante, como, né, as descobertas vão se sucedendo. Depois dele aparece Röntgen, que lhe retoma as investigações e, projetando os raios catódicos sobre tela metálica, colocou a própria mão entre o tubo e pequena chapa recamada de substância fluorescente, observando que os ossos se destacavam, em cor escura, na carne que se fizera transparente. Os raios X, ou raios Röntgen, foram, desde então, trazidos à consideração do mundo. Então, essa radiografia que nós fazemos no veterinário, no dentista, né, num laboratório de imagem e tudo mais, hoje nós temos equipamentos, temos ali o conhecimento do efeito, né, desses raios-x, de uma descoberta feita por acaso, entre aspas, por um indivíduo lá no século XIX.
Eu queria trazer para vocês aqui, só para conhecer um pouquinho a história de Röntgen. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Eu estou aqui no site do Deutsche Welle, que eu gosto bastante, né? Que é um site alemão, que traz aqui para nós, né? Naturalmente aqui tudo em português. Então ele diz assim para nós, olha que interessante essa história. 1845, nascia Wilhelm Conrad Röntgen, descobridor do raio-x. No dia 27 de março de 1845, nasceu na Alemanha o físico que revolucionaria as ciências naturais ao descobrir que a radiação pode atravessar substâncias opacas à luz comum. Então, nasceu um físico revolucionário. E a gente percebe, então, que o planejamento reencarnatório dele traria para nós aqui grandes descobertas que modificaria a forma como nós vivemos aqui, a rotina do nosso mundo. O físico alemão Röntgen estudou na Holanda e na Suíça, formando-se em Zurique. Pela descoberta dos raios-x, foi o primeiro a receber o Prêmio Nobel de Física em 1901. Röntgen interessou-se pela física após haver cursado engenharia mecânica. Em novembro de 1895, já trabalhando como professor da Universidade de Würzburg, na Alemanha, observou um fenômeno surpreendente ao fazer experimentos com um tubo de raios catódicos. Então vemos que Wilhelm Crookes criou, Röntgen se aprofundou e trouxe para nós um outro elemento. Sim, é muito interessante esse site, eu gosto muito dele. Sabia-se na época que certos materiais emitiam luz quando expostos a raios catódicos. O tubo de raios catódicos tinha sido inventado pelo inglês Wilhelm Crookes anos antes. Era um tubo de vidro dentro do qual um condutor metálico aquecido emitia elétrons, os raios catódicos, em direção a outro condutor. Quando Röntgen ligou o tubo, uma placa de material fluorescente, bário, brilhou. Ele desligou o tubo e o brilho sumiu. O brilho persistiu quando Röntgen colocou um livro e uma folha de alumínio entre o tubo e a placa. Alguma coisa saía do tubo, atravessava barreiras e atingia a placa de bário. Röntgen concluiu que o tubo emitia, além dos raios catódicos, algum tipo de radiação desconhecida. Por isso ele deu o nome provisório de raio-x. Olha que curioso, né? Então, ele chamou de raio-x porque esse X não tinha nome nenhum. Só que pegou e hoje nós continuamos chamando de raio-x. Ele preferiu aperfeiçoar seus experimentos antes de divulgá-los. Em menos de 2 meses, havia acumulado conclusões suficientes para publicar seus resultados. Em alemão, seu nome virou verbo, Röntgen, para o ato de fazer radiografia. Então, nós quase poderíamos dizer que eu vou no laboratório fazer um Röntgen. E, na verdade, vou fazer, uma radiografia. Em dezembro, fez a radiação atravessar a mão de sua esposa, Berta, durante 15 minutos. De outro lado, colocou uma chapa fotográfica. Depois de revelá-la, viam-se nela os contornos dos ossos da mão. Era a primeira radiografia da história. A imprensa noticiou o fato com destaque em 5 de janeiro de 1896. Aí depois aqui um pequeno adendo aqui, sucesso na medicina. A descoberta de Röntgen fez enorme sucesso na medicina, porque permitia, pela primeira vez, observar o interior do corpo mantendo-o intacto. Nessa época, ainda não se sabia que esses raios em excesso podem prejudicar o organismo. Ao usar os raios-x em suas pesquisas, o físico francês Becquerel, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, porque André Luiz menciona o nome dele, alguns meses mais tarde, descobriu a radioatividade. Röntgen recusou o título de nobreza que lhe foi oferecido e preferiu não patentear qualquer aparelho ou processo relacionado com os raios-x, pois desejava que a humanidade se beneficiasse de sua descoberta. Olha aqui também o espírito humanitário, desse espírito que reencarnou no nosso mundo e trouxe uma descoberta absolutamente revolucionária.
Mais de um século se passou depois que Röntgen fez essa descoberta e nós ainda continuamos utilizando essa mesma técnica, que ela foi aperfeiçoada, foi conhecida, compreendida por um homem que fez essa descoberta e dedicou ao mundo. Sem ela, não conheceríamos as estruturas das moléculas, não haveria esperanças de curar o câncer, porque o raio-x também é utilizado em radioterapia, não teríamos informações importantes sobre o interior de uma série de organismos, inclusive das múmias, nem poderíamos ver as explosões do Sol. Os raios-x são ondas eletromagnéticas de comprimento muito curto, cerca de 1 milhão de vezes menor que 1 milímetro. As técnicas de detecção de imagens por raio-x propiciaram o descobrimento da ressonância magnética, da ultrassonografia e da medicina nuclear. A tomografia computadorizada, a superevolução do raio-x equivale a cerca de 130 mil radiografias. Então, a partir da radiografia, tomografia, ultrassonografia, ressonância magnética e da medicina nuclear. Então, vemos assim que esse espírito, como André Luiz colocou para nós no início, foi ali aquela grande mobilização do plano espiritual para trazer essas inteligências. Avançando um pouco mais. Elétron e radioatividade. Isso porque, como nós vimos aqui também, que o raio-x ele foi utilizado e certamente muitas pessoas se divertiam na época, porque bastava você ter esse tubo catódico e depois você colocar um negativo, né, um filme na parte de trás e você colocar um objeto no meio para poder ver ali depois a sua imagem. Imagina a festa que isso virou, claro, para aqueles que tinham esses recursos, mas todo mundo brincando com isso. Certamente, com o passar do tempo, coisa de poucos anos depois, começaram a surgir os efeitos colaterais. Pessoas que começavam a desenvolver cânceres, sem saber exatamente que doença era essa e por que ela surgia. Foi aí então que depois nós vamos estudar aqui sobre, né, um cientista, que Becker é o que nós vimos aqui agora há pouco, que ele vai entender exatamente que aqueles raios catódicos emitiam essas ondas que eram desconhecidas, que vai chamar exatamente de radioatividade. Vamos lá. O jovem pesquisador francês Jean Perrin, utilizando a ampola de Crookes e o eletroscópio, conseguiu positivar a existência do elétron, como partícula elétrica viajando com rapidez vertiginosa. Quando fala em positivar a existência, significa confirmar a existência. A expressão positivismo é tudo relacionado com a prova, a comprovação de uma descoberta. Esse francês, então, quando Crookes dizia que essas partículas que causavam esse efeito luminoso nessa ampola eram partículas que não eram átomos, mas eram partes do átomo. E isso provocou um grande burburinho naquela sociedade, porque eles começavam a dizer, mas como é que isso é possível se nós já entendemos que o átomo existe e é indivisível? E aí então esse francês acabou depois fazendo esse estudo, comprovando o elétron. E aí também uma outra grande descoberta, porque através da descoberta do elétron, como a gente pode perceber dos derivados desse nome, você tem elétron, você tem eletrônica, você tem eletricidade. Tudo isso por causa da descoberta desse elemento do átomo. Então não é por acaso, ou seja, esse campo eletromagnético que é gerado, por exemplo, numa usina hidroelétrica, que ela serve exatamente para produzir essa corrente elétrica, exatamente porque conhecia também o elétron. Então tudo vai tendo para nós um resultado. Pairava no ar a indagação sobre a massa e a expressão elétrica de semelhante partícula. Qual é seu tamanho? Qual é a sua massa? Esse tipo de elemento, ele é um elemento positivo ou um elemento negativo? Surge, todavia, André Luiz coloca José Thomson, mas na verdade é Joseph John Thomson, né? Ou J.J. Thomson. Distinto físico inglês, que estudando-a do ponto de vista de um projétil em movimento,
consegue determinar-lhe a massa, que é aproximadamente 1850 vezes menor que a do átomo conhecido por mais leve, o hidrogênio, calculando-lhe ainda com relativa segurança a carga e a velocidade. Então aqui nessa época, no começo do século XX, ele já teve ali uma estimativa sendo 1850 vezes menor do que um átomo de hidrogênio. E ele acertou, porque hoje eles têm mais precisão para fazer isso, é quase esse valor. Os apontamentos objetivos em torno do elétron incentivaram novos estudos do infinitamente pequeno. Então o átomo já não era mais o limite. O limite era ir além do átomo. Animado pelos êxitos dos raios de Röntgen, Henri Becquerel, vamos falar sobre ele daqui a pouco, com auxílio de amigos espirituais, importante André Luiz reforçar aqui que esses homens e essas mulheres, esses espíritos encarnados que estavam aqui agindo no nosso mundo para trazer novas descobertas e também aqui aprimorar a própria inteligência humana, não estavam sozinhos. Tanto que Becquerel, com o auxílio dos amigos espirituais, porque até então o gênio científico na Terra desconhecia o extenso cabedal radioativo do urânio, descobre esse elemento para a pesquisa de novas fontes de raio-x e surpreende as radiações diferentes que encaminham o casal Curie à descoberta do rádio. Falaremos também aqui, principalmente sobre Marie Curie, que é uma das grandes mulheres cientistas do nosso mundo contemporâneo. Mas muito bem, vamos aqui para Henri Becquerel. Quem é esse cidadão? Aqui uma história bem interessante a dele também. O cientista francês Henri Becquerel, ele nasceu em 1852, Kardec já estava trabalhando com o magnetismo na época, já que Kardec era magnetizador, e foi somente em 1854 que Kardec teve contato com as mesas girantes. Então Kardec nada mais era do que um professor e também ali um magnetizador. Então, 1852 até 1908, foi um dos colaboradores para a descoberta da radioatividade. Seu trabalho envolveu a radiação do urânio, emitida em filmes fotográficos. Aqui também a gente já lembra, se ele fala de filme fotográfico, nós já tínhamos também então a fotografia surgindo. Acompanhe um pouco do processo. Sem saber o que lhe renderia aquele experimento, Becquerel resolveu envolver filmes fotográficos com um papel preto e os guardou em gavetas que continham o sal sulfato duplo de potássio e urânio. Dias depois, abriu a gaveta e percebeu que os filmes estavam manchados. O que teria provocado essas manchas? Esta foi uma questão que deixou Becquerel intrigado. Alguém poderia até sugerir que o que manchou os filmes foi a incidência de raios solares. Mas como se os mesmos estavam guardados em gavetas escuras? Becquerel descartou essa hipótese e suspeitou da probabilidade de ser uma espécie de radiação proveniente do urânio. Naquele momento, restava saber se outros sais também manchavam as chapas fotográficas, e para isso Becquerel realizou mais testes envolvendo outros tipos de sais. Ele provou então que apenas o sal contendo urânio era responsável pelos efeitos radioativos. Os estudos relacionados à radioatividade do urânio renderam a Henri Becquerel, o Prêmio Nobel do ano de 1903. Então a gente vai vendo aqui que os prêmios Nobel, que iam surgindo naquela época, ano após ano, eram praticamente a evolução de uma descoberta após a outra, seguindo a mesma linha de investigação. Então essa aqui é a história de Henri Becquerel. A ciência percebeu aqui, voltando para André Luiz, a ciência percebeu, afinal, que a radioatividade era como que a fala dos átomos, asseverando que eles nasciam e morriam, ou apareciam e desapareciam no reservatório da natureza. Aí depois a gente poderia entrar aqui, no caso de estudos da química e da física,
falando sobre o decaimento, né, que é o processo de liberação desses elétrons, e acaba fazendo com que um elemento naturalmente se transforme na natureza. Então ele era um urânio, depois de um bom tempo, ele acaba entrando num processo de perda desses elétrons e acaba mudando a sua constituição. Mas aqui a gente vai entrar agora num outro tema chamado química nuclear. Aqui muita ciência que André Luiz traz para nós, mas para a gente poder perceber que quando a gente fala sobre essas ondas mentais que influenciam, né, os encarnados e desencarnados, para a gente poder perceber que para esse entendimento dessas ondas tão sutis, há a necessidade de nós conhecermos essas ondas mais grosseiras que existem aqui no mundo, para perceber que tudo isso é da mesma natureza, é da mesma constituição. O que vai mudar vai ser exatamente ali, né, a frequência dessa onda. Mas aqui agora a química nuclear. Como a gente percebeu aqui então que o núcleo, que o átomo nesse caso, ele não é apenas divisível, mas ele é composto de muitos elementos, começaram a fazer estudos especificamente sobre o núcleo. Portanto, começamos ali a ter a física nuclear e a química nuclear. O contador de Geiger, emergindo no cenário das experimentações da microfísica, a gente lembra que o contador Geiger é aquele que mede, né, as irradiações dos elementos químicos, né? Então a gente vê muito isso em filme, documentário, quando existe ali, por exemplo, um acidente nuclear, esse contador Geiger faz uma medição de qual o nível de radiação naquele local. Então, a partir da descoberta desse equipamento, que Geiger acabou descobrindo, por isso ele recebeu o próprio nome, foi possível então eles começarem a fazer os estudos sobre essas radiações, ou essas irradiações. Então, com essa descoberta, demonstrou-se que em cada segundo, de 1 grama de rádio, se desprendem, cada segundo, 36 bilhões de fragmentos radioativos da corrente mais fraca de raios emanantes desse elemento, perfazendo um total de 20 mil quilômetros de irradiação por segundo. Então aqui ele está colocando para nós, em termos de números, que agora são mensuráveis, qual exatamente ali a quantidade desses elementos que se desprendem, né, desse elemento químico. No entanto, a tão grande quantidade de átomos de rádio em cada grama desse metal, que somente no espaço de 16 séculos é que seu peso ficaria reduzido à metade. Aqui tem uma observação falando sobre o rádio e sobre ali a mudança desse elemento químico. Tem uma nota de rodapé dizendo para nós assim, aqui uma nota da editora, né? Isso em 1993. Este parágrafo, conforme está escrito, parece dizer que o tempo de meia-vida depende da quantidade de metal, ou número de material, ou número de átomos do rádio, o que não condiz com o conhecimento que a ciência tem do assunto. Lembra Emmanuel, no prefácio, que André Luiz se serviu nesta obra de estudos e conclusões de cientistas da Terra, podendo então ter havido, quanto ao assunto em pauta, entendimento imperfeito ou do autor espiritual ou do médium, ou da fonte científica da qual se originou o parágrafo. Então aqui só fazendo um comentário, que essa informação aqui é uma informação desatualizada, e sendo desatualizada, portanto, né, acaba sofrendo modificações. Apreendendo-se que a radioatividade exprimia a morte dos sistemas atômicos, porque ele vai desprendendo esses elementos, né? Então, conforme ele vai perdendo elétrons, naturalmente você vai modificando o núcleo desse elemento. Então você coloca ali a morte dos sistemas atômicos. Não seria possível apressar-lhe a desintegração controlada, com vistas ao aproveitamento de seus potenciais energéticos? Então, ou seja, o que ele está colocando para nós é, já que nós percebemos que aquele núcleo pode então desprender esses elétrons de uma forma natural, não seria possível controlar essa perda para que esses elétrons fossem aproveitados em algum tipo de aplicação mais prática? Como no caso, né, no raio-x, você não teria como controlar essa emissão? No caso até mesmo, né, da física nuclear,
quando a gente começa a falar sobre usinas nucleares, sobre radioterapia e tudo mais, não seria possível controlar tudo isso? Direcionar, controlar essa desintegração? Rutherford, que foi um outro cientista que trouxe para nós uma outra teoria sobre os átomos, se Dalton dizia que na primeira ideia o átomo era aquela bola de sinuca, Rutherford já era o terceiro teórico, ele dizia que o átomo, então, o Rutherford ele trazia uma ideia sobre o sistema solar. É a teoria do sistema solar dele. Então ele dizia assim, que o átomo é como se fosse o Sol, representando o núcleo, e todos os planetas girando em torno do Sol, como se fossem os elétrons. E dentro desse núcleo você tinha ali outras partículas, que a gente vai chamar de prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que existiam ali para poder manter o equilíbrio. Então, esse Rutherford trouxe uma outra teoria. Já estamos começando a entrar de uma forma cada vez mais profunda na estrutura do átomo. E isso porque nós estamos ainda longe daquela teoria sobre o bóson de Higgs, a partícula de Deus, que nós tivemos ali, as notícias dos pesquisadores, agora na década de 1990, começo dos anos 2000, fazendo muitas experiências, mas lá no início do século XX, eles estavam tentando entender ainda a estrutura do átomo. E um século depois, eles já estavam manipulando esse átomo com bastante facilidade, mas nem tanto com segurança. Porque nós vimos os acidentes nucleares que aconteceram, acidentes exatamente porque eles não foram capazes de controlar essas emissões dessas partículas radioativas. Então Rutherford, que foi mais um desse teórico, lembrou que as partículas emanadas do rádio funcionam como projéteis vigorosos, e enchendo um tubo com azoto, que é o nitrogênio, nele situou uma parcela de rádio, reparando os pontos de queda dos corpúsculos eletrizados sobre pequena tela fluorescente. Então esses pontos de queda, exatamente aquele processo que eu comentei com vocês, chamado de decaimento, que o elemento químico, então, ele vai perdendo elétron de uma forma natural. Por isso, então, quando ele colocou esse rádio junto com esse nitrogênio dentro do tubo, ele começava a perceber ali faíscas saindo. E aí, então, ele entendeu que essas faíscas se tornavam notáveis por causa do gás que existia dentro do tubo. Descobriu, desse modo, que os núcleos do azoto, nesse caso aqui do nitrogênio, espancados em cheio pelas partículas radioativas alfa, que são as de mais alta frequência, explodiam, convertendo-se em hidrogênio e num isótopo de oxigênio. Então aquilo que era nitrogênio, conforme ele ia perdendo esses elétrons por causa desse bombardeio, ele acabava mudando a sua característica e virava um outro elemento químico. Então era um gás de nitrogênio, virava um hidrogênio e também um tipo de oxigênio. Foi realizada assim calculadamente a primeira transmutação atômica pelo homem, originando-se desde então a chamada química nuclear, que culmina hoje com a artilharia atômica do ciclotron, estruturado por Lawrence, à feição de um eletroímã, onde, acelerados por uma corrente de milhares de volts em tensão alternada altíssima, projéteis atômicos bombardeiam os elementos a eles expostos e se transmutam em outros elementos químicos conhecidos, acrescidos dos chamados radioisótopos, que o casal Joliot-Curie obteve pela primeira vez arremessando sobre o alumínio a corrente menos penetrante do rádio, constituída de núcleos de hélio ou hélions. Surgiram assim os fecundos serviços da radioatividade artificial. Aqui o que ele coloca para nós é o seguinte: esse Lawrence, ele criou aquilo que hoje nós conhecemos de equipamentos, que são chamados de aceleradores de partículas. Então eles colocam um determinado elemento, colocam uma carga elétrica altíssima dentro desse equipamento, desse aparelho, e você consegue arremessar esses elétrons contra determinados tipos de elementos químicos.
E aí então esses elétrons atingem esse outro elemento, fazendo com que ele se transforme. E é muito interessante quando ele coloca em projéteis atômicos, é como se fossem projéteis de uma arma que você dispara e ele sai numa velocidade incontável. Hoje, então, com esses aceleradores de partícula que nós temos hoje, tem mais de 30 mil espalhados pelo mundo hoje, né? Até no Brasil nós temos também aceleradores de partículas. Geralmente eles têm um formato arredondado, exatamente para que os elétrons possam fazer esse movimento circulatório em altíssima velocidade, quase chegando na velocidade da luz, que bate ali 300 mil quilômetros por segundo, que é uma velocidade altíssima, inimaginável para nós. Nós conseguimos até ver o efeito, né? Mas é difícil nós mensurarmos. Mas o mais interessante é que quando eles começaram, então, a fazer esse trabalho de arremessar esses elétrons, começaram também a a jogar elétrons contra outros elétrons, para que eles pudessem colidir uns com os outros. É como dois carros que vêm na mesma direção, né? E um bate com o outro de frente. Quando eles fizeram isso, algo interessante aconteceu. Eles deram essa pancada entre os elétrons, que um ia pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, eles se chocavam, saíam pequenos fragmentos ali como se fossem faíscas. A pergunta dos cientistas é, mas que faíscas são essas? Porque se o elétron é indivisível, e você bate um contra o outro e espirra alguma coisa deles, que coisa é essa? Foi aí então que eles começaram a se aproximar desse bóson de Higgs. Foi exatamente ali um cientista, né, o Higgs, que fez esse experimento. Ele pensou assim, mas espera aí, se eu jogar um elétron contra o outro e eles baterem, se chocarem, será que eles se quebram? E se eles se quebrarem, o que será que vai sair deles? Foi aí então que essa teoria de fazer com que a menor partícula existente no universo fosse então estudada. E daí deram esse nome de partícula de Deus, porque para o homem, na atualidade, essa é a menor partícula possível de ser observada. E aí colocaram esse nome partícula de Deus, porque se imagina na atualidade que nada mais pode ser extraído desse pequeno fragmento. E é bastante curioso, porque diziam a mesma coisa no início do século XIX, que o átomo era indivisível e eterno. 98 anos depois, que foi em 1898, nós tivemos então essa descoberta desses elementos subatômicos. E agora, no século XX, no final do século XX, pois é, por enquanto. Porque a gente tem que lembrar sempre assim, Tic-Teco, tudo aquilo que nossa ciência descobre hoje é de acordo com o avanço da nossa tecnologia. Os micro-organismos, por exemplo, lá no século XVIII, eles eram desconhecidos e passaram a ser conhecidos quando o microscópio foi descoberto. Alguém pensou assim, se eu colocar uma lente junto com outra lente e fazer então essa combinação, eu vou conseguir ver com mais precisão. E eles começaram a analisar, por exemplo, em água contaminada, elementos que se movimentavam, que não podia ser visto ao olho nu. A mesma coisa acontecia com o telescópio. Quando começaram a aprimorar os telescópios, começaram a entender o universo. Passaram a utilizar ali as ondas de rádio, dessas frequências transmitidas pelas antenas, para fazer radiotelescópios. Então, quer dizer, hoje nós temos ali equipamentos que permitem que nós vejamos esses elementos da natureza no universo como um todo. Mas daqui a 100 anos, por exemplo, assim como o raio-x, embora seja utilizado nos dias atuais, eles continuam sendo utilizados porque eles são mais baratos. Mas se por acaso a nossa sociedade conseguisse equilibrar suas economias e oferecesse tomografias e ressonâncias magnéticas para todo mundo, o raio-x seria obsoleto. Então, da mesma forma que o raio-x se tornaria então esse elemento obsoleto, esse equipamento obsoleto, daqui a 100 anos, tudo aquilo que nós temos hoje, que nós julgamos de ser o mais moderno, também seriam equipamentos obsoletos, porque nós poderíamos descobrir muito mais. Né? Não, isso sem falar no campo moral. A gente só está pensando no campo tecnológico, né? Porque a gente pensa naquilo que é o mais prático, naquilo que é mais confortável para o homem e aquilo que favorece as suas descobertas. E é claro que a evolução moral também chegaria, né, junto com
acompanhando essas descobertas. E nós mudaríamos as nossas condutas em várias áreas. Mas é bastante interessante a gente perceber que hoje, por exemplo, a ciência tem essa pretensão, e eu diria até arrogância, de achar que tudo aquilo do universo que poderia existir já foi descoberto. Daqui a 100 anos, essas teorias serão estudadas apenas como história, e não mais como teorias científicas. Porque quando nós vemos aqui, por exemplo, estudando sobre Dalton, sobre Rutherford, né, sobre outros nomes que nós estamos estudando, tudo isso é história. Você não tem, por exemplo, né, numa sala de aula, um estudo aprofundado sobre a teoria de Charles Darwin. Nos livros de biologia, o nome dele é citado como parte dessa descoberta, mas a teoria dele já está completamente ultrapassada. Sim, né, tudo vai se mudando através do próprio homem. Mas vamos lá então. Então o Lawrence fez isso. Ele descobriu então esse ciclotron, né, e depois nós tivemos também esses aceleradores de partículas, para podermos entender elementos menores ainda. Vamos lá, só para a gente finalizar aqui então. Ele diz assim para nós: nossos apontamentos sintéticos, e realmente foram bastante sintéticos, por aquilo que André Luiz apresentou para nós, né, só para a gente ter uma ideia, objetivam apenas destacar a analogia do que se passa no mundo íntimo das forças corpusculares, que entretecem a matéria física e daquelas que estruturam a matéria mental. Então vejam, né, que André Luiz ele traz para nós essas informações exatamente para que a gente possa compreender que essa matéria mental é a mesma matéria no sentido de tema, de teoria, né? É a mesma daquela da matéria física. E aqui depois, então, para a gente finalizar, o próximo tema que nós vamos estudar na semana que vem vai ser aqui o capítulo número 3, que são os fótons e fluido cósmico. Olha que interessante. Começamos a entrar nos fótons, que são partículas menores ainda do que o próprio elétron, do que o núcleo de um átomo, né, como nós vimos, e vamos também aqui começar a abordar o fluido cósmico. Ou seja, as descobertas da nossa ciência atual, elas vão se aproximando cada vez mais do entendimento, ainda que seja básico, do fluido cósmico universal. Se os espíritos disseram que tudo que existe no universo tem por base o fluido cósmico universal, do que ele é feito exatamente? Porque os espíritos disseram, dentro da doutrina espírita, que essa menor partícula existente é chamada de fluido cósmico. A pergunta é, que nome que a nossa ciência vai dar para esse fluido quando ela alcançar essa descoberta? Certamente não vai ser fluido cósmico, né? Porque esse foi apenas um nome que os espíritos deram para que a gente pudesse entender a existência desses elementos. Para finalizarmos aqui, meus amigos, só queria trazer para vocês aqui a história, né, de Marie Curie, que foi uma das grandes cientistas que estudaram a radioatividade, para a gente aproveitar aqui os minutos finais. Vamos lá então, diz assim para nós. Marie Curie foi uma das mulheres a mudar a história e os rumos do estudo da radioatividade. Imaginemos no começo do século XX, uma mulher no campo da física, como ela foi combatida, como ela foi desacreditada, e ainda assim a sua genialidade trouxe para nós todas as descobertas que ela alcançou. Então foi uma das mulheres a mudar a história e os rumos do estudo da radioatividade, bem como mostrou ao mundo o valor intelectual e a riquíssima contribuição que as mulheres podem fornecer ao mundo científico, o qual era, outrora, de caráter predominantemente masculino. E ainda é, né? Embora hoje nós tenhamos ali contribuições já aceitas, já consagradas, mas naquela época o preconceito era muito maior. Marie Curie foi a primeira pessoa a receber o prêmio Nobel 2 vezes. Um em física, ao demonstrar a existência da radioatividade natural em 1903, e o outro em química, pela descoberta de 2 novos elementos químicos em 1910. Desde a infância, Marie Curie aprendeu a enfrentar e vencer desafios impostos pela sociedade e pelas condições de vida, sendo um grande exemplo como cientista para homens e principalmente para as mulheres.
pois mostrou que elas são capazes de promover descobertas tão ou mais importantes. Aqui, nessa parte, né, escrita aqui deixa eu ver aqui, pelo professor Diogo Lopes, professor de Química, né? Aqui, claro, né, ele defende a importância e o valor das mulheres, né? Mas eu acho que para nós isso não tem relevância nenhuma, né? Porque é indiscutível o valor de qualquer espírito, independentemente da condição em que ele se apresente. Mas aqui ele faz, né, destaca essa contribuição numa sociedade como a nossa das mulheres. Marie Curie nasceu em 7 de novembro de 67, na cidade de Varsóvia, na Polônia. Seu nome de batismo era Maria Sklodowska, sobrenome herdado de seu pai, professor de matemática e física, que se tornou diretor de uma escola anos mais tarde. Sua mãe, também professora, somente teve participação em sua educação até os 11 anos de idade, quando então faleceu. Nascida em um lar em que a ciência era o centro da família, Marie Curie sempre se interessou pelo conhecimento e, com a intenção de produzi-lo, desejava seguir a carreira universitária. Vivendo em um país dominado pela Rússia czarista, que não permitia de forma alguma o acesso das mulheres à educação formal, Marie Curie, por diversas vezes, montou grupos de estudos clandestinos para poder estudar e promover o conhecimento para outras pessoas. Aqui, lendo essa biografia, a gente começa a olhar além daquilo que a história mostra, né? Porque nós vemos aqui, então, esse espírito reencarnando, sabendo exatamente o local em que reencarnaria, o estímulo, o apoio que a família poderia dar, mas nós poderíamos encontrar indivíduos que teriam obstáculos no grupo familiar, a tendência que ela tinha à ciência, e aí vivendo como mulher naquela sociedade, levando esse intelecto, tinha também as suas provas pessoais. Teria que ter aí, né, a sua superação pessoal diante das experiências que precisava para evoluir. Em 1891, com a ajuda financeira do pai, Marie Curie, muita coragem, né? Marie Curie conseguiu mudar-se para Paris, onde ingressou no curso de licenciatura em Física, na Faculdade de Ciências, que concluiu em 1893. Em 1894, ela concluiu também o curso de Matemática. Durante sua busca por um tema e por um orientador para o seu doutorado, Marie conheceu o professor de Física Pierre Curie, com quem acabou casando-se em 1895. Os dois tiveram 2 filhas, Eve e Irene. Marie Curie morreu em 1934, vítima de uma leucemia em decorrência de toda a exposição à radiação a que foi submetida durante sua carreira científica e acadêmica. Então, olha só, né, o que aconteceu com ela. Ela acabou desencarnando com leucemia, uma doença desconhecida, porque ela, exposta à radiação, como acontece sempre, né, o cientista se expõe a determinadas situações sem saber exatamente as consequências. Da mesma forma que um médico, na época, né, nesses século XVII, século XVIII, século XIX, eles iam com a cara e a coragem enfrentar ali alguma doença. Acabavam se contaminando e desencarnando, morrendo por causa das infecções, né, das consequências daquela doença. Somente depois, então, a medicina vai se aprimorando e percebendo a necessidade. Cheguei a comentar com vocês, já para a gente concluir, num documentário que falava sobre a história da medicina. Era muito interessante que os médicos, então, havia um hospital onde eles notaram com mais atenção o efeito, né, desses micro-organismos, dessas bactérias e tudo mais. Era um hospital que era uma maternidade e perto dela tinha também um necrotério. Junto a ela tinha um necrotério. E como não havia especialização naquela época, porque o médico era generalista, o mesmo médico que fazia um parto também fazia uma autópsia. Então era muito comum o médico fazendo uma autópsia de uma pessoa, por exemplo, que desencarnava com uma infecção, ou mesmo ali, simplesmente estava ali o corpo em decomposição. Quando acabava, ele jogava uma água na mão, limpava no avental e ia fazer o parto. E eles perceberam então que muitas mulheres acabavam desencarnando com infecções gravíssimas. E eles não entendiam por quê. Fazia autópsia, fazia o parto, depois corria para a autópsia, depois corria para o parto. Até que o médico, então, né, um dos que trabalhavam lá, ele começou
a usar água com cal. Então ele dizia assim que eles olhavam primeiro, né? Começavam a ver a ventilação, fechar as janelas, né? Porque tudo era aberto. Então eles diziam, né, que a doença vinha, as infecções vinham pelo ar. Então nós vamos fechar tudo. Mas continuava com o mesmo procedimento de fazer partos e autópsias, né, ou necrópsias, né? Até então que o médico falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar a lavar as mãos com água com cal. E aí eles começaram a perceber uma queda vertiginosa nas infecções das mulheres e, consequentemente, também nos óbitos. Então, nesses estudos, a gente percebe que a ciência vai evoluindo gradualmente através de experimentações e também através de observações. Assim como, nesse caso, os médicos perceberam que as infecções vinham por organismos que eles não conseguiam detectar, porque as mãos estavam sujas e começaram a lavar as mãos com esses produtos, que poderiam ali, claro, né, pela intensidade, né, pela alcalinidade desse produto, começavam então a matar essas bactérias. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, quando Marie Curie começou a ter leucemia por causa da exposição radioativa. E a mesma coisa, como nós estudamos também, né, no caso aqui do nosso Röntgen, quando todo mundo começou também a fazer brincadeiras com raio-x, porque poderia ver a mão, poderia ver o pé, começaram ali, cada um ali fazer o seu autorretrato em radiografias, mas sem perceber da gravidade. Certamente muitas pessoas começaram a ter problemas metabólicos, problemas de câncer de pele, de infertilidade e tudo mais, para somente depois entender que a radioatividade é nociva. Por isso que hoje, quando alguém vai fazer uma radiografia, coloca aquele colete de chumbo, se protege, faz medições periódicas para poder entender exatamente o efeito. Exatamente, Tico-Teco, porque era divertido. A mesma coisa aconteceu com o Césio, que teve lá em Goiânia, naquele vazamento grave. As pessoas começaram a brincar porque era simplesmente um pó luminoso, azul, bonito, que brilhava no escuro. Todo mundo começou a se pintar igual o índio, começou a se pintar ali para fazer fantasias e tudo mais. Pouco tempo depois, todo mundo estava indo para o hospital com problemas gravíssimos de cânceres que surgiam. Ou seja, enquanto você não conhece, você se deslumbra com as novas descobertas. Só que isso traz uma consequência. O soldado colocou, né, como hoje em dia, né, com a Covid, água e sabonete, máscara, isolamento social, coisas simples que melhoram muito. E a gente vai perceber, o soldado, que também, por exemplo, o uso do álcool em gel, ele vai virar um comportamento natural para as pessoas. Você não vai conseguir, por exemplo, ir num ambiente onde muita gente manipula objetos e você sair de lá sem você lavar a mão, você vai se sentir incomodado com isso. É o novo normal, né? Esse novo comportamento forçado por causa, né, dessas consequências nocivas. Dudu colocou, né, e o povo daqui não lava as mãos e ainda aglomera, né, ou ignorância. Né, e temos exemplos de muitos anos atrás, mas o que vai acontecer, né, Dudu? Vão aprender à força. Porque naquele passado os cientistas também acabaram descobrindo pelas consequências. No nosso caso, né, a ignorância não é justificativa. Então nós aprenderemos com as consequências dolorosas. Mas enfim, André Luiz trouxe para nós essa viagem aqui, meus amigos, encerrando o nosso estudo. Fez para nós essa viagem aqui por essas descobertas, tudo aquilo que foi geração após geração desses espíritos, né? Então tudo isso para nós. Aqui depois, então, mais uma vez, fótons e fluido cósmico, falaremos sobre a estrutura da luz, vamos falar aqui sobre teoria da relatividade, Einstein, saltos quânticos. Depois veremos aqui também sobre efeito Compton, fórmula de de Broglie, ou de Broglie. Falaremos também sobre mecânica ondulatória. E depois, campo de Einstein. São situações aqui dramáticas, né? Depois a gente entra no capítulo 4, matéria mental. Então só teremos mais um capítulo aqui para poder estudar, esse capítulo número 3. Depois a gente entra aqui em matéria mental, e a gente vai aqui também ver matéria mental, depois corrente elétrica e corrente mental, circuito elétrico e circuito mediúnico, analogias de circuitos, mediunidade, eletromagnetismo, cérebro, energia, fluxo mental e aí vai.
né? Então a gente vai perceber aqui agora, né, temas mais específicos, né, relacionados com a mediunidade. Então tá aí, pessoal. O Chico até colocou uma sugestão para quem tiver, né, oportunidade de dar uma estudadinha, tá aí feito o convite. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Eu espero que não tenha sido muito cansativo, muito maçante, né? Porque quando nós estudamos Espiritismo, nós queremos falar sobre